no ritmo do céu. Normal, irmãos, a gente falar de louvor e alguma coisa acontecer. A gente não conseguir transmitir a live. Mas é porque o que Deus vai fazer hoje aqui é muito maior do que o que Satanás tentou destruir. Amém? Abram a Bíblia lá em Salmo, de número 150. A partir do versículo 1. Diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com lira e harpa. Louvem-no com os tamborins e danças. Louvem-no com os instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! Louvor. O que significa o ato de louvar? Alguém aqui sabe? De acordo com o dicionário, significa isso. Ó. Louvor. Ato de louvar, de exaltar e glorificar algo ou alguém. Exaltação, glorificação. Aí tem um exemplo aqui. Os fiéis cantam louvores aos céus. Aí continua. Expressão de enaltação, ação de elogiar, enaltecer as boas qualidades ou feitos de. A gente pode ver que o louvor, ele tem que ser a nossa essência. A gente pega um dicionário, que não tem nada a ver com a palavra, e ainda assim está aqui. Os fiéis cantam louvores aos céus. Não tem como você pensar em louvor e você não pensar em Deus. Isso tá ligado. É uma coisa só. Tá, pastora, mas louvor é só música? Não. Louvor é o ato de você louvar a Deus. Eu posso louvar a Deus com as minhas atitudes, com a minha vida, com a música, sim, tocando, cantando, dançando com o meu corpo. A palavra de Deus diz que nós somos criados para a glória e louvor do nosso Pai. Esse é o nosso objetivo, louvá-lo, engrandecê-lo. Quem já ouviu aquela expressão, nossa, fulano se formou com louvor? O que isso quer dizer? Que a pessoa ela se formou com honra, ela se formou bem, em meio a tantas dificuldades, ela passou e ela falou, não, eu consegui. Esse é o nosso Deus, um Deus de honra, que merece ser glorificado, que merece ser exaltado. Amém? A Claudineia ministrou hoje e cantou grande. Quão grande o nosso Deus não é? Ele é infinito, maravilhoso, amém? Aí aqui eu coloquei Salmo 100, versículo 4, que diz assim: Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graça e bendigam o seu nome. O que isso quer dizer? Você precisa entrar louvando e exaltando ao Senhor quando você chega na presença dEle. Não dá para você chegar de qualquer forma. Você não vai num casamento de qualquer forma, você se prepara. Você fala, não, eu vou colocar uma roupa, eu vou me arrumar, vou tomar um banho. As mulheres principalmente, não, tem que fazer unha, tem que fazer cabelo, tem que fazer maquiagem. É tudo uma correria. Por quê? Porque é um dia importante. Você entrar na presença do Senhor tem que ser tão importante quanto. Aliás, tem que ser mais importante que isso. Você precisa se preparar, você precisa entrar na presença dEle já louvando, já exaltando e glorificando. Falando, Pai, só o Senhor é Deus sobre a minha vida. Amém? E aqui eu separei algumas características do que o louvor é. E do que Ele faz, e o que nós vivemos e fazemos através dEle. Amém? E o louvor é agradecimento. Nós cantamos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por toda a obra em nossas vidas, amém? E lá em Colossenses diz o seguinte:
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Louva a Deus, agradece ao Senhor com o teu louvor, cante, dance, exalte na presença dEle. Você tem feito isso? Tem agradecido ao Senhor com o seu corpo, com as suas atitudes? Ou louvar tem sido um ato de obrigação? Não pode ter peso nas nossas vidas, irmãos. Você está diante do Rei dos Reis. Será que não é motivo de você falar, não, eu sei que eu tenho problemas, eu sei que eu tenho dificuldades, mas ainda assim, hoje Deus permitiu que eu estivesse aqui. Hoje Deus permitiu que eu acordasse, eu pudesse respirar e eu pudesse louvar a Deus. Amém? Hoje eu acordei às 6 para orar com a bispa, morrendo de sono. Morrendo. Aí fui, terminei de orar. Daí fui fazer as coisas que eu tinha que levar o presente da bispa. Corri. Terminei de fazer o presente da bispa, daí encontrei com a Claudineia. Entregamos o presente, voltei para casa, daí eu cheguei em casa e fiz assim, eu preciso dormir. Daí eu falei, acho que eu vou fazer almoço e depois eu durmo. Daí eu sentei, cheguei na cozinha, olhei para o David e fiz assim, não, me acorda às 11h40. Eu cheguei no quarto, já era, não existia mais eu. Daí fui, fiz almoço, voltei, e na hora de preparar a palavra, eu falei, Deus, essa semana foi muito corrida, mas eu tenho grandes motivos para te agradecer. Mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantas coisas para resolver, tantas coisas para fazer, eu quero te agradecer. Porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Eu cantei? Não cantei. Mas só o ato de eu sentar, falar para Deus, Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, já foi um ato de eu louvar a Deus. Amém? Que você separe no seu dia esse tempo de agradecimento, de louvor. Se quiser cantar um louvor, cante. Quer dançar? Dance. Amém? Use seu corpo, use a sua vida para exaltar o nome do Senhor. Outra coisa que o louvor é alegria. Quem aqui é uma pessoa feliz? Quem acorda feliz? Vamos lá. Vivi, Letícia e Gel. E o pastor David, que não levantou a mão ali, mas acorda cantando, né? E é assim, irmãos. O dia que eu acordo cantando, ele sabe que eu estou muito feliz. Porque eu acordo e eu fico na minha. Eu tenho que acordar, tenho que respirar, tomar meu café. Depois de uma meia hora, daí você pode falar comigo. Mas tem dias que são dias diferentes. Tem dia que eu acordo e falo, não, hoje é o dia que eu vou louvar. E eu acordo cantando. Desafinando, obviamente, mas cantando. E em Tiago 5,13 diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Amém? Louvor é alegria, é festa. Eu adoro aquele louvor, festa do renascer. Ouço barulhos de festa. É maravilhoso. Eu adoro festa. Inclusive, se vocês quiserem me convidar, fiquem à vontade. Porque é muita alegria. É muito bom você chegar e ver que as pessoas estão felizes. É muito bom você ver a felicidade do outro. Eu, pelo menos, gosto muito. No domingo, eu fui no chá de cozinha da Jennifer. Você olhava para ela, você via que ela estava feliz. Você não precisava falar com ela. Só de olhar para ela e para o Budé, você já tinha certeza que eles estavam felizes. Isso é muito bom. Faça festa na presença do Senhor. Não chegue só para Deus em momentos de tristeza. É muito bom quando você está triste e você se derrama aos pés do Senhor. Mas faça isso quando você estiver alegre também. Você gosta de contar para as pessoas as suas bênçãos,
as suas conquistas? Por que você não conta para Deus? Por que você não chega para Deus e fala, nossa Deus, hoje meu dia foi maravilhoso. Consegui fazer tudo o que eu queria, ganhei presente, tive uma conversa boa com os meus amigos, aproveitei tudo aquilo que o Senhor me proporcionou. Se alegre na presença dEle. Eu admiro muito as pessoas que estão sempre alegres. A Ju Miranda, ela me contagia. Porque às vezes eu chego, ai Ju, tenho tanta coisa para fazer. Dela, não, paz, relaxa. Você vai conseguir, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Só do jeito que ela fala, com todo aquele entusiasmo, eu já fico constrangida de falar que eu continuo mal. Porque é empolgante. Seja alegre na presença do Senhor. Não dá para você vir para um culto e no louvor de exaltação você ficar parado. Você não está exaltando o homem, você está exaltando o teu Deus, amém? Faça desse momento uma adoração, uma alegria, amém? O louvor também é libertação. Em Atos 16, 25, diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha que maravilhoso. O seu louvor, ele liberta. Ele liberta as cadeias da tua vida, ele liberta as cadeias da vida do teu irmão, da tua família. E isso é maravilhoso. É horrível quando você se sente preso. Quando você não consegue fazer alguma coisa, quando você se sente dentro de uma caixinha. Isso é péssimo. Não é para isso que Deus te criou. Deus, ele te criou para ser livre. Ele te fez livre. Amém? Que você possa se libertar na presença dele. Para de pensar nos seus problemas. Para de pensar, não, eu não vou dançar, eu não vou cantar, não vou fazer isso porque as pessoas estão olhando. Deixa as pessoas olharem. Deixa as pessoas falarem. O olhar mais importante é o de Deus. É Ele que está te vendo. Um dos louvores que eu gosto muito é aquele Olha para mim, do Melqui Vilar. É um louvor maravilhoso. E eu falo, Deus, olha para mim. Eu não quero saber o que as pessoas estão pensando, o que elas estão olhando, se elas estão olhando para a minha roupa, se elas estão olhando para o meu cabelo. Não, eu quero que o Senhor olhe para mim. Hoje eu preciso do teu olhar. Eu preciso que o Senhor venha, que o Senhor me liberte de todos os medos, cadeias, prisões que eu mesma crio às vezes. E nós fazemos isso. Às vezes por religiosidade, por medo, angústia. Nós criamos prisões dentro de nós, criamos muros. E os muros que nós criamos, somente nós e Deus podemos quebrar. E Deus só vai quebrar se eu der liberdade para Ele. Se eu falar, não, Deus, pode entrar. O Senhor me fez livre. E eu sou livre para o Senhor entrar, para o Senhor fazer a tua obra na minha vida. É só assim que nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Liberdade é muito mais do que você poder fazer aquilo que você quer, a hora que você quer. Liberdade é você poder fazer tudo o que você sente, o que você deseja na presença do Senhor. Que é completamente diferente. Você pode fazer tudo o que você quiser na rua, no mundo, mas e diante de Deus? Você é tão livre assim que você possa fazer todas as coisas? O teu louvor, a tua entrega a Deus, a tua exaltação, esse louvor vai te libertar para você fazer tudo isso, amém? O louvor é entrega, que está lá em Hebreus 13:15, que diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Entregue algo para Deus. Ai, pastora, mas você está falando de dízimo, de oferta, de trabalho? Não. Eu estou falando lá do seu íntimo, daquele sacrifício de louvor. Entrega para Deus. Cria altares diante do Senhor.
É muito bom você ter altares diante de Deus. Poder falar, não, ó, eu passei por aquele momento, mas eu lembro que naquele momento eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava me prostrando diante de Deus. Eu estava lembrando hoje do dia que eu decidi que eu tinha que me converter. A gente estava lá no templo do Tucuruvi. E eu lembro que eu estava na garaginha ali, com a Alícia no colo. A Alícia bem bebezinha, acho que tinha 3, 4 meses. E estava tocando Nada Além de Ti. E eu falava, Deus, mas o que eu vou fazer? Como assim eu tenho que largar tudo? Eu tenho amigos, eu tenho pessoas do mundo que eu quero conviver, que eu quero fazer, eu tenho coisas que eu quero fazer. E Deus só falava para mim, nada, você não precisa fazer nada. Você tem a mim. Nada mais importa. E eu falava, tudo bem, Deus. Eu vou continuar, eu vou viver isso. A única coisa que eu tenho é a tua promessa. A partir dali, eu criei o meu primeiro altar diante do Senhor. Foi a minha primeira entrega que eu falei, não, Deus, não está dando mais. Se eu tenho uma promessa, eu quero viver. Eu não preciso de mais nada. Eu só tenho o Senhor. Crie momentos assim diante de Deus, com a sua família. Depois disso vieram outros momentos. Eu gosto muito para mim, o melhor louvor do incensário é o vaso de honra. É o melhor para mim. E eu lembro que uma vez também, quando eu era líder da dança, a gente recebeu os louvores e estava lá, vaso de honra para domingo. E eu falei, nossa, preciso dançar essa música. E eu vim do trabalho no ônibus pensando na coreografia. E eu fiquei pensando. Chegou no domingo, não tocaram a música. E eu criei toda a coreografia na minha cabeça, dentro do ônibus. E eu falei, Deus, nossa, mas eu fiz a coreografia, eu pensei, eu queria tanto dançar na tua presença. Não sei. E daí Deus falou assim, não, esse é um altar que você vai criar para mim. Você vai dançar só para mim. Mas ninguém vai ver essa coreografia, é só eu e você. Faça isso diante do Senhor. Ai, pastora, mas eu não sei dançar. Não, olha para as suas mãos agora. O que você tem que você pode entregar para Deus? A sua oração, as suas lágrimas no momento de dificuldade, a sua renúncia quando o pecado bate na porta. O que você tem nas suas mãos para louvar e engrandecer o nome do Senhor? É muito mais, irmãos, do que cantar, dançar, tocar. É ter uma vida de adoração, amém? Aí eu te pergunto, onde Deus está? Em Salmo 22, 3, diz assim, Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Deus habita em meus louvores, irmão. Quando você louva, quando você se prontifica a louvar e engrandecer o Senhor, Ele fala, não, peraí, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. Não, ela está louvando, ela está exaltando. Ela está fazendo aquilo que eu a criei para fazer. Então eu preciso parar tudo o que eu estou fazendo e estar lá. É isso que Deus faz por cada um de nós. Ele fala, não, esse é o momento que ela vai exaltar, que ela vai glorificar. Então eu quero estar lá. É muito bom quando você chega num lugar e alguém se importa porque você está lá. Se importe que Deus está em meio dos seus louvores, amém? Isso é algo importante, irmãos. Você não pode chegar de qualquer jeito. Você tem que chegar alegre. Falar, não, Deus, esse é o meu tempo com o Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que pode ser nada. Eu sei que está tocando louvor e eu não consigo nem orar. Mas eu sei que o Senhor se faz presente e o Senhor vai me trazer cura, vai me trazer libertação, vai me trazer transformação através desse louvor. Amém? Onde Deus está é lugar de quebrantamento, de transformação. Amém?
Deus habita em meio aos louvores. E eu fiquei pensando hoje, tá, mas Deus habita em mim também. Como que Deus está nisso tudo? Primeiro que Ele é tudo, Ele está em todos os lugares. Mas eu falei, tá, Deus habita em mim e Ele está no louvor. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso transformar isso? Daí Deus me falou, é porque quando eu habito em meio aos louvores e você decide me louvar, não é mais as aparências, não é aquilo que você mostra na igreja que está lá, aquilo que você mostra para sua família, é aquilo que você é. É aquilo que eu te criei para ser. Sabe aquele momento que eu peguei o molde, eu fiz a forma, eu desenhei exatamente você? É aquilo ali que está diante de mim quando você decide louvar. E através do louvor eu começo a te transformar, eu começo a te curar, eu começo a lavar as tuas feridas e falar, não, filha, eu não te criei para aquilo que o mundo diz, eu te criei para a minha glória, eu te criei para você glorificar, para você exaltar, para você viver para mim, amém? Vira para o seu irmão e fala o seguinte, meu irmão, você não foi criado para viver de acordo com o que o mundo diz. Você foi criado para o louvor e glória do nosso Deus. Amém? Amém. E novamente eu quero voltar com vocês no Salmo 100, versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. É o teu momento, Deus. É o teu momento com Deus. É como você entra na presença dele. O que isso vai te causar? O que você vai causar em Deus? Porque é muito bom nós sentirmos a presença de Deus. Mas você já parou para pensar? Espera aí, Deus, o Espírito Santo, quando fala comigo, é maravilhoso. Será que quando eu falo com Deus, Ele se sente tão maravilhoso como eu sinto? Como eu me sinto quando eu falo com Ele? Isso é algo muito profundo, irmãos. Se você parar para pensar, você fala, às vezes nem meu marido se sente tão maravilhoso quando eu falo com ele. Porque não é todo dia que todo mundo fala, nossa, minha mulher hoje está incrível, falou coisas em... Não, não é. Tem dia que nem as pessoas da sua família acham tudo tão maravilhoso que você fala. Mas e aquilo que você coloca diante de Deus? Aquilo que você fala para Deus? Será que você tem exaltado, glorificado o nome dele da maneira correta? A ponto dele falar, não. Ela me faz me sentir maravilhosa. Ela me faz sentir que eu sou Deus sobre a vida dela, sobre a vida dele. Amém? Tá, pastora. Se louvor não é só música, não é só tocar, cantar e dançar, por que tem louvor na igreja? Por que quando a gente chega na igreja sempre tem abertura, louvor, palavra, oração pelos pedidos, oração pelos dizimistas? Por que tem isso? Por que a gente tem esse momento de louvor? A música foi um dom que Deus nos deixou. Amém? E o momento em que nós louvamos, que nós temos o louvor dentro da igreja, é porque o louvor ele nos unifica, ele nos une. Ai, pastora, como assim? É o momento que toda a igreja está falando com Deus. Já pensou se você chegasse aqui e falasse, ah, não, esse é o meu momento de falar com Deus, que é durante o louvor, e daí a Vivian resolve cantar grande, a pastora Neide resolve cantar Lugar Secreto, o outro resolve cantar 1000 graus,
no momento da adoração. Imagina, o que ia acontecer aqui? Ele vem para nos unir. Por isso que nós temos aqui uma equipe. Temos um ministro de louvor. Qual é a posição do ministro de louvor quando ele está aqui ministrando? É levar o povo à adoração. É direcionar a igreja. É falar, não, agora nós vamos dançar, vamos exaltar. Agora é o momento de glorificar o nome do Senhor. E esse é o seu momento. Eu não sei se quando você chega aqui no culto você vai cantar, você vai dançar. Qual vai ser o seu momento de louvor com Deus? Mas independente do seu momento de louvor com Deus, saiba que Ele está aqui e Ele está te ouvindo. Não importa se você vai cantar, se você vai dançar, se você vai tocar, ou se você simplesmente vai chorar na presença dEle. Ele está aqui, é o seu momento de falar com Deus. É o seu momento de se quebrantar e falar, não, Deus, eu preciso de um socorro. Ou, não, Deus, hoje meu dia foi incrível, eu só quero agradecer, quero glorificar. Eu não sei. Mas esse é o tempo que Deus separa para você dentro de um culto. Depois que você se quebrantou, que você louvou, que você engrandeceu, vai vir a palavra. E daí tudo aquilo que Deus te colocou, que você derramou diante do Senhor, através da palavra Ele vai te ministrar. Ele vai te curar, vai te direcionar se for necessário. Mas o louvor, ele serve para nos unir. É o momento de nós como corpo, como igreja, falarmos para Ele, só o Senhor é Deus. O Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, amém? E é preciso se preparar. Ah não, pastor, eu já me preparo demais para orar na minha casa. Quando eu fecho a porta do meu quarto, eu oro, eu jejuo, eu canto, eu já me preparei. Porque daí eu vou chegar na igreja e vou me preparar de novo. Vai. Todas as vezes que você for entrar na presença do Senhor, você vai se preparar. Porque quando Jesus voltar, irmãos, tudo vai passar. A gente vai estar com Ele. E adivinha o que a gente vai fazer lá? Louvar. É a única coisa que a gente vai continuar fazendo. Exaltando e glorificando ao Senhor. E esse preparo para louvar e entrar na presença de Deus tem que ser constante. Tem que ser diário. Qual a importância do louvor? Total. Foi para isso que você foi criado. Se você parar para pensar e falar, não, se um dia você se perguntou, Deus, por que você me criou? Porque eu já fiz essa pergunta. Ai, por que eu estou aqui? Por que eu vivo aqui? Por que Deus me colocou aqui? Tudo tem um propósito. Mas o principal, Ele te criou para louvor dEle. Esse é o seu objetivo de vida. E quando você passa a entender isso, você entende todos os propósitos em todas as áreas da sua vida. Porque você passa a ser direcionado pelo Senhor. Você passa a viver de acordo com aquilo que Ele te direcionou. Amém? Depois disso, a gente para pensar em adoração. Ai, pastora, mas louvor e adoração é a mesma coisa? Vocês acham que é a mesma coisa? Pode falar, gente. Não? Exatamente, não é a mesma coisa. É aquilo que eu falei. Louvor é o ato de louvar e exaltar a Deus. Adorar também. Mas a sua vida tem que ser um louvor a Deus. Ela pode ter momentos de adoração. Sim, é muito bom adorar e exaltar o Senhor. Mas a sua vida tem que ser um louvor completo. Hoje eu estava pensando naquele louvor do Renascer. Sinfonia. Vida seja um louvor a ti. Exatamente. Esse tem que ser o nosso anseio diariamente. A gente anseia por tantas coisas. Anseia por casa, por carro, viagem.
A Ju foi viajar e eu estava comentando com ela. Falei, nossa, Ju, para minha felicidade seria se eu viajasse no mínimo 2 vezes por mês. Daí ela falou, nossa, pá, sonho. Daí Deus nem me dá condições, porque Ele sabe que eu viajaria mesmo. Então Ele fala, não, deixa ela na dela, que daí pelo menos ela está me servindo, ela está na igreja, ela está fazendo a obra. Mas almeje, anseie pela presença do Senhor. Anseie que a sua vida venha a ser exemplo diante de Deus. A gente leu no Salmo 50, louvem ao Senhor de todas as formas. Amém? Aqui, ó, tudo que tem vida, louve o Senhor. É tudo aquilo que tem vida. Você tem vida. Hoje Deus te acordou e soprou vida sobre você. Amém? Aleluia. Opa. Diante de tudo isso, agradecimento, alegria, libertação, entrega e o lugar onde Deus está, nós temos o louvor, a nossa adoração. Pastora, eu não sei se a minha vida tem sido um louvor para Deus. Eu não sei se tudo aquilo que eu tenho feito tem sido suficiente para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Esse é o momento de você se quebrantar diante de Deus e falar, não, Senhor, eu fui criado para isso. Eu fui criado para te louvar. Eu vou corrigir tudo aquilo que eu tenho feito e eu vou me voltar para o Senhor e eu vou exaltar e glorificar o Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Só o Senhor é digno de todo o meu esforço, de todas as minhas atitudes, das minhas alegrias, da minha vida. Só o Senhor é Deus. Coloque-se de pé no teu lugar. Comece a pensar em se você está no ritmo do céu, conectado com Deus, exaltando e glorificando em meio às dificuldades, em meio às alegrias, em meio às provações. Será que você tem feito isso? Se você não tem feito, muda agora. E se você tem feito, busque fazer mais. Busque louvar mais, engrandecer mais. Deus, Ele faz tanto por nós. O que é um ato de louvor? O que é agradecer diante de tudo que Deus tem feito? Coloque-se diante do Senhor. Traga a sua memória aí, altares que você construiu para Deus. Ou coisas que você falou que você iria fazer e você acabou não fazendo. Pede para Deus te lembrar tudo aquilo que você prometeu diante dEle. Eu já fiz promessas diante do Senhor e não cumpri. E depois de um tempo Deus me lembrou daquilo que eu tinha falado para Ele. E quando eu cumpri aquilo que eu tinha prometido, as coisas começaram a se mover. Houve transformação, houve mudança. Porque eu me posicionei. Eu falei, não, Deus, eu prometi, eu falei que eu ia criar um altar diante do Senhor, eu falei que eu ia te louvar. Eu tô mudando, eu tô me posicionando, porque eu quero cumprir com as minhas promessas, assim como o Senhor tem cumprido com as suas na minha vida. Comece a orar.